Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em conhecer tudo que nós já fizemos também nesses 5 anos de Quem Somos Nós, acesse quemsomosnós.com.br, escolha o tema, programa e tal, e aí curte a plataforma de áudio, de vídeo que você quiser. Hoje a gente vai continuar uma série que está muito gostosa de fazer sobre a música brasileira contemporânea. Depois de uma sequência de série mais densa, assim, mais cabeçuda, a gente resolveu dar uma aliviada com um panorama daquilo que está se fazendo na música brasileira de hoje. Nós trouxemos o eclético e bastante bacana grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. Mas na verdade aqui só estão as Bahias, a Cozinha Mineira não veio, mas as Bahias estão aqui. Quem é você? Quem sou eu? Para quem não quer falar, nós estamos começando bem, tá certo? Olha, eu não. Na real, eu sou uma pessoa no meio de um retorno de Saturno, né? Então, tá rolando de tudo. Acho que. Eu não sei muito bem, assim, o lance. E não tô nem sendo pós-moderna, viu? Mas eu não sei real. Tem dia que é uma luta, assim, vai, eu sou uma libriana. Então é tudo muito louco na cabeça. Ontem eu tava até falando com a Tulipa isso. Que a gente que é libriana, tudo a gente pensa muito, assim. Por mais que não pareça, cada palavra que eu falo, depois eu jogo na balança. E fico que nem uma louca, perturbada, tentando mapear, tentando recalcular e tentando chegar em posicionamentos que a gente vive, né, nessa condição do verbo, da palavra. Então, e eu sempre fui uma pessoa de muito verbo, sempre verbalizei muito, tanto que eu tô nessa fase dessa tentativa de retenção pra ver se eu, até justamente pra nem tudo precisa ser tão exposto, nem tudo precisa ser tão tão dentro das expectativas, sabe? Eu tenho muito isso de quebra de expectativa. Eu adoro quando as pessoas estão esperando que eu vá fazer uma coisa e eu vou lá e faço outra. Faço isso direto. Quando eu era uma drogada, eu virei uma fitness. Quando ninguém esperava. Quando eu era... Quando todo mundo imaginava que eu não daria certo, eu fui lá e virei a pessoa mais dedicada e dei certo em um monte de questões, inclusive na música. Mas faz para contrariar? Não, não é só pra contrariar, não. É uma coisa orgânica mesmo em mim. Não sei se não é o ser do contra pelo outro. É quebrar expectativas por mim mesma. As suas expectativas ou as dos outros? As duas coisas, né? Porque eu estou em constante comunicação com o outro. Ninguém é uma ilha isolada, né? Então, eu tô em constante quebra de expectativa da minha e dos outros, mas é uma coisa muito orgânica. Não é forçada, assim. Minha mãe vive falando, você é do contra. Mas eu não sou do contra, eu sou... Você é do outro lado. Só. Eu tô sempre... Só que eu tô sempre buscando outras vias, assim, inclusive musicalmente. Eu sempre... É orgânico a mim fazer. É curiosidade isso? Ou não é? É curiosidade ou é embate mesmo? Ou é uma coisa de... É um pouco de embate, é um pouco de curiosidade, é um pouco de ser filha única e querer sempre estar em uma destacada, mesmo que marginalmente, mesmo que na marginalidade, ou não, ou destacada
dentro de um status quo confortável mesmo. Mas uma situação, assim, por exemplo, eu fiz questão de morar em Higienópolis, que é um bairro paulistano nobre. E fiz questão. E é bacana lá. E fiz questão de morar em Higienópolis e num prédio que não tinha nada a ver comigo. Que era um prédio. Eu poderia ter escolhido um bairro que eu fosse mais aceita. Mas eu escolhi um bairro que eu não era nem um pouco aceita. E aquilo, por muito tempo, me deu uma espécie de prazer do dia a dia. Provocação. É como se eu dissesse, eu posso estar onde eu quiser e ninguém vai falar pra mim onde eu tenho que estar. E eu lembro de pessoas me questionando, assim, por que você não vai pra um lugar que você vai ser mais feliz, Vila Madalena, inclusive? vai pro centro, vai pro não sei o quê. Por exemplo, hoje eu moro num bairro onde eu nitidamente sou mais aceita. Mas você não mora mais lá? Não moro mais, eu mudei há pouco tempo. Mas eu fui agora que eu tô numa fase em que eu não quero mais conflitos na minha casa, eu fui para um bairro que eu sou mais aceita, que é Bela Vista. Que é um bairro onde tem a negritude está, onde eu ando na rua e me deparo com mulheres trans, com travestis. Então e nitidamente eu sou mais aceita. Por exemplo, esse domingo eu fui na feira, foi uma graça, assim. Pessoas me paravam, mesmo que não soubessem que eu era artista, pra falar que anda me vendo no bairro, se eu tinha me mudado pra lá, que legal que agora eu moro lá. Coisas que nunca aconteceram em 6 anos em Higienópolis. Então, mas naquele momento eu queria fazer aquilo. Assim como, por exemplo, eu aos 18 anos eu decidi aos 15, aos 18 eu fui ser cantora de axé na Bahia. Nenhuma paulistana sai de São Paulo para fazer carreira em Salvador. Geralmente é o inverso. Um pouco mais difícil também. É um pouco mais difícil. E eu fiz isso, assim, ninguém entendia na época por que eu estava fazendo esse movimento. E eu nem sei também naquele momento eu fiz esse movimento de forma muito romântica, assim, muito ingênua, muito uma cabeça de poeta, sabe? Vou para Salvador porque eu quero ser cantora de axé e todas as cantoras de axé estão lá. E aí quando eu cheguei lá eu encontrei um monte de coisa incrível. Encontrei a Bahia, né? Que até virou meu apelido, com muita felicidade, e que dá o nome da banda também. E chegando na Bahia eu encontrei muita coisa que mudou muito a minha vida, mudou a minha vida radicalmente, inclusive. Sobre minha concepção de ser negra, sobre a questão da minha beleza, sobre a questão da beleza da negritude, as questões estéticas que a negritude sempre propôs para o Brasil, que são muito, muito fortes e que, infelizmente, a hegemonia branca da branquitude no Brasil não deixa espaço para que esse reconhecimento se torne um processo identitário para a negritude. Então, eu muitas vezes não sabia que acúmulos culturais da negritude era da negritude, entende? E fui descobrir isso muito quando eu fui para Salvador. Eu fui para Salvador, eu fui para ser cantora de axé, mas a condição da minha mãe era que eu fizesse uma faculdade e aí eu fiz jornalismo. E aí na faculdade de jornalismo eu encontrei muita gente que me ensinou muita coisa sobre a Bahia, sobre a negritude baiana e a negritude, principalmente a negritude baiana, especificamente a soteropolitana, que já é muito rica em si e representa... que tem um orgulho grande também, né? E representa muita coisa, assim, é uma espécie de meca da negritude no Brasil, com certeza. E tanto que você chega no Pelourinho, tá lá a estátua de Zumbi dos Palmares com um poema de Gilberto Gil. Então, são coisas muito fortes e muito intensas que em São Paulo, por mais que existam as estátuas, por exemplo, existe a Mãe Negra na frente à Galeria do Rock, né? Na Paissandu. Paissandu. Isso. Mas eu não reconhecia aquilo. Fica mais diluído mesmo. Fica mais diluído. São Paulo
São Paulo... Qualquer coisa, não é só negritude. Não, São tudo Paulo fica mais tudo diluído em é São Paulo. diluído mesmo. Mas para mim foi muito emblemático, assim, você chegar em Salvador, você ir num hospital e ter negra de trança, e ter... você ter... Tem espaços formais, você espaços diz, né? muito formais, que São Paulo não existe, né? Ou quando existe, são nos lugares mais hypados, descolados. Não é né? no dia a dia, né? Não é no dia a dia. Lá está no dia a dia, né? Lá é possível o dia a dia. Então eu tenho essa... Você é uma negra do contra, é Eu, isso? eu sou, É eu assim sou... que dá para resumir o que você falou? Eu sou do contra. Eu sou do contra, mas também não sou do contra, assim. É bem Tropicalista. eu posso ser e eu e posso não é. não Mas ser. talvez não, é isso? Eu posso ser e eu posso não ser. É uma Não, coisa claro. muito assim, Eu Eu tenho leituras muito, muito particulares. Eu já percebi isso, das coisas. Tanto que... E eu acho que eu tenho leituras muito particulares porque eu tive algumas experiências muito particulares. Que não são tão particulares assim, mas elas dão certas singularidades conduziram de alguma maneira pra isso. ao meu ponto de vista. Eu sou filho de uma mulher branca com um homem negro, que depois a minha mãe se casou, teve um namorado médico branco. Eu tive uma série de conflitos raciais muito fortes dentro da minha família. Em que sentido? Posso falar? Claro, Podemos minha falar? família é uma família da periferia de São Paulo, mas uma família branca da periferia de São Paulo. Então, eu já escutei várias vezes a minha avó me falando que eu tinha que ir para casa do meu pai, que me criou, e porque era lá que as pessoas tinham a minha cor, A sua avó branca, é minha isso? avó branca. Te rejeitando. E também... Mas por você ser negra ou por você ser trans? Ou por, Não, na qual época eu não é era trans, mas eu fui uma criança muito rejeitada. Então, não era rejeitada e era rejeitada ao mesmo tempo. Porque eu sempre tive uma coisa... Eu sempre tive, sem falsas modéstias, eu sempre tive pitadas muito fortes de carisma. Então, eu sempre fui uma figura carismática e odiada ao mesmo tempo. Então, a minha família gostava da minha presença, mas não queria a minha presença, sabe? E como é hoje? A mesma coisa. Não mudou muito não, né? Não, então. Porque porque eu tenho um jeito muito sincero de ser. Então eu vou, e agora que eu tô mais segura mesmo, eu falo coisas que podem ser insuportáveis, assim. Então eu olho pra cara dos meus tios e falo, vocês ficam aí pagando de machão, mas vocês batem mulher. Tipo, isso é um almoço de família, entende? Então, as pessoas... Mas ao mesmo Tá correto. Mas as pessoas odeiam, minha mãe treme de ódio, assim, por esse meu jeito. Mas as pessoas amam também, porque ao mesmo tempo eu sou uma pessoa divertida, alegre, pra cima. Ao mesmo tempo eles estão na primeira fila te assistindo lá. Quando você vai... Existe um ódio, um amor colocado, mas é porque também eu sou essa figura. Família, não? Família, mas também eu sou essa figura que alimento isso em muitos espaços, assim, não é só na minha família. Tem muita gente que gosta muito de mim, mas também tem hora, assim, sabe? Chega. Então que é isso, eu sou uma figura, eu me autodeclaro uma figura intensa, assim, sabe? Tenho certas intensidades. E geralmente onde eu não passo despercebida, em hipótese alguma, assim, eu sempre vou ser uma figura que como já diria uma pessoa, eu sou volumosa, eu sou grande. Ocupa o espaço. Eu ocupo um espaço, eu falo alto, eu gesticulo, eu dou gargalhadas,
Eu tenho opinião pra tudo, que é uma coisa que eu estou evitando. Eu tenho opinião pra tudo. Tudo eu tenho um ponto de vista, assim. E eu tenho questões, assim, pra algumas coisas eu sou excessivamente perfeccionista. Pra outras eu sou excessivamente relaxada. Então, e isso confunde muito quem tá por perto, sabe? Que as pessoas nunca sabem quando é que eu vou ser perfeccionista, quando é que eu vou ser relaxada. E me confunde também, é uma loucura de situação. Então, mas aí as particularidades elas vão avançando quando eu fui uma das poucas figuras negras do meu colégio, porque eu estudei em escola particular, porque a minha mãe fez questão. Eu e minha mãe, a gente tem um lance muito louco que eu dormi com a minha mãe no chão, e isso não é história para Domingão do Faustão, para as pessoas chorarem e se emocionarem, é real. Eu dormi no chão com a minha mãe até os meus 16 anos. A gente dormiu na casa dos outros. A sua mãe fazia o quê? Faz o quê? Minha mãe, ela era instrumentadora, ora foi instrumentadora cirúrgica, ora foi secretária de médicos. E a minha mãe, a gente teve um lance que a minha mãe, ela optou por eu estudar em escola particular sempre. Por isso, nem sempre ela conseguiu pagar aluguel e bancar as despesas de uma casa, que é uma coisa que é novo, né? No Brasil é muito novo a classe pobre ter casa e já está morrendo de novo. Já estamos regredindo de novo. Mas é novo, ter casa, ter a condição de ter casa era muito novo. Você imagina uma mãe solteira, porque na época, hoje a minha mãe mora com o marido dela, mas até os meus 20 anos, ela era uma mulher que tinha um namorado, mas estruturalmente era solteira. Então, a gente dormiu no chão da casa de familiares por muitos anos. E até os meus 16 anos, que foi quando a gente foi para nossa primeira casa. Mas sempre estudei no mesmo colégio. Eu mudava de casa de meses em meses, mas o mesmo colégio sempre. E eu era a única, tipo, era eu e a Tati e a Juliana. Eu sei por nome as pessoas negras do meu colégio. E isso também me trouxe visões muito particulares, assim, e também me trouxe uma percepção muito objetiva para como a branquitude lidar com as coisas. Porque eu sei como eu passei a minha vida inteira lidando com a família, que tinha posturas racistas, o colégio, que tinha posturas racistas, nítidas. Porque eu era uma das poucas figuras negras da minha família e uma das poucas figuras negras do meu colégio. E nem sou uma negra retinta, mas uma negra. Mulata, então, você é considerado que é como era antigamente, falava mulata. Uma mulata. Mas isso tudo, mesmo não sendo retinta, eu causava verdadeiros estardalhaços por estar nesses espaços, porque é uma novidade também a negritude ocupar certos espaços. É uma novidade. Mas óbvio que hoje eu tenho uma consciência muito mais elaborada e muito mais articulada e muito mais erudita do que aconteceu comigo na minha infância e na minha adolescência. Natural. Mas aconteceram. Eu passei anos e anos e anos e anos e anos da minha vida, até hoje, obviamente, enfrentando correntes racistas e correntes homofóbicas no porque caso. você acrescentou, além da questão da cor, outras porque coisas. Eu era muito afeminada, entende? Eu era muito afeminada. E isso fez também com que a minha mãe tenha tido o triplo de trabalho para me criar. Minha mãe teve uma dificuldade imensa para me criar, porque ela tinha que enfrentar... Minha mãe é a única mulher de 5 irmãos. 5 irmãos machões.
E olha que loucura, os 5 irmãos só tiveram filhas. E eu sou da única mulher, eu sou a única criança que nasci menino. Então existia uma expectativa em torno de mim de que eu fosse macho. O homem da família É, que nasceu, da outra geração. O macho. É. Existia uma expectativa. E por parte dos meus tios, então existia uma expectativa assim. E quanto mais eles falavam de mulher pra mim, mais eu queria homem. É o meu contra. Se você tivesse falado de homem, Se tivesse falado de tinha ido pro homem, outro talvez lado. hoje eu fosse tá um vendo? grande macho alfa. Mas era. E aí. E era isso mesmo. Quanto mais. Então eu tenho várias particularidades na minha existência. Que te fizeram a pessoa que você é hoje. Que fizeram a pessoa que eu sou hoje. Porque, imagina, tudo isso eu fui me tornando de doce, eu fui me tornando uma pessoa muito ácida também. Porque eu tinha que brigar com um monte de gente todo dia, real, assim. Fora todas as manifestações machistas que eu via a minha mãe passando. Que o machismo não era só pra mim, o machismo era pra ela. Claro. E eu, como o filho, a filha única daquela pessoa, me vinha uma necessidade muito grande do poder de defendê-la, entende? Claro. Não necessariamente defendê-la como um homem defenderia, mas de defendê-la. E eu e minha mãe, a gente fez certos pactos, assim. Um dos pactos vamos vencer na vida. Eu e minha mãe, a gente fez muitos pactos sozinhas, nós duas, no meio de... Eu lembro de uma vez, assim... Sua mãe é legal, né? Minha mãe é transfóbica, mas é legal. Eu lembro de eu e minha mãe... Você deve muito pra ela. Eu devo muito pra ela. E eu lembro de eu e minha mãe... firme isso, porque ela é Sim. legal. Ela fez muita coisa legal. Muita coisa. E eu e minha mãe, eu lembro da gente fazendo pactos. Pactos várias vezes, assim. De a gente vai vencer, a gente vai passar por essa, a gente vai... Tanto que o apoio dela pra eu ir na Bahia foi algo que todo mundo questionou. E ela apoiou. E também quando voltei e a gente resolveu montar a banda, ela apoiou o tempo todo, mesmo que não quisesse, mesmo que ela tenha demorado. Minha mãe só foi o primeiro show que minha mãe foi agora, 1º de janeiro de 2018. Só que ela tava com um sorriso aqui, ó. Mas ela deu dinheiro até as tampas pro projeto conseguir vencer. Dinheiro que ela não tinha tanto. Não, certo? não tinha. Era dinheiro que ela ia tirando de um lugar para eu colocar em outro. Por isso que eu me tornei uma neurótica em relação a esse projeto, inclusive. Porque eu tenho pactos e pactos e pactos em relação com ela. Posso parar aqui? Pode. Pra gente poder saber quem é ela Lógico. também. Agora é o seu momento de reflexão. Não, mas a gente vai voltar, tá? Quem é você? Meu nome é Açucena. Eu sou baiana, de uma cidade do interior da Bahia chamada Vitória da Conquista, sertão da Bahia. Sou uma sonhadora, poeta, amo escrever, amo entender a natureza humana. Tá no lugar certo. E nossas perspectivas mesmo. Entender que a vida é um mistério mesmo e é muito interessante você viver vivendo. É um eterno gerúndio que acaba uma hora, mas você não sabe. Ainda bem. Porque já foi, como já diria Gil, que a morte é depois, né? Mas a gente se morre morrendo, mas a morte é depois. Então, penso muito sobre a morte e muito sobre a vida, consequentemente, porque são duas pontas de um mesmo fio. E eu venho de uma família religiosa,
bem conservadora, de pais que me tiveram jovens. Meu pai me teve com 18 anos, minha mãe com 21. E agora eu sei que eles me tiveram jovens, porque eu tenho 29 anos e eu não penso em ter filhos. E Eles faziam o quê? Eles fazem o quê? meu pai, ele sempre foi comerciante. Ele, logo cedo, ele teve um apoio, abriu uma empresa que na década de 90 que prestava serviço para o Banco do Brasil. Logo na época que o serviço estava sendo todo informatizado, então ele ascendeu também socialmente. Ele já vinha de uma família de classe média da Bahia e minha mãe vinha de uma família de classe baixa da Bahia. Minha mãe foi filha de... foi filha, não, ela teve 11 irmãos, então uma família grande. De uma família judia, de judeus sefaraditas do Marrocos, e que vieram para o Brasil mais ou menos entre 1890 e 1910, na época da borracha, lá para Belém, Manaus. Só que a família desce como um clã inteiro, então não desce só pai, mãe e filho, não. Desce pai, mãe, filho, tio, tia, avô. Minha avó nasce em Sergipe, mas eles se fixam na Bahia, em Vitória da Conquista, que é uma cidade, inclusive, que cresce muito por ser um entreposto comercial e uma capital regional que atende todas as demandas ali das cidades circunvizinhas. E é isso, é uma cidade extremamente conservadora, católica, que teve um boom protestante também dentro da cidade, porque eu acho que até o protestantismo atendia a certas demandas. Não é lá, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. De uma expectativa que é mais de prosperidade. Moralista do que o cristianismo, né? Justamente. É mais complicado desse ponto de vista, né? E eu cresci dentro dessa realidade, então Você também era afeminado, não? Demais. Desde O que a sempre? gente chama de criança viada, Então, desde sempre. As duas, desde sempre. As duas, desde nunca, sempre. Nunca se entenderam de outra maneira? Nunca. Eu lembro que foi muito cedo que a transgeneridade veio, não como um conceito, mas claro, como um lugar e como um ser estar, assim. Então eu lembro quando a minha mãe falou da Roberta Close pela primeira vez. Roberta Close era um homem e virou uma mulher. Meus olhos, assim, brilharam. E eu lembro sempre das minhas orientações enquanto sujeito. Para onde eu ia, para onde eu... quais as relações com as quais eu me identificava. Eu tinha um grupinho de meninas, era para lá que eu ia. As bonecas da minha irmã era eu quem cuidava, que minha irmã não gostava de boneca, ela detestava. Já eu amava boneca. Então eu costurava roupinhas para as bonecas da minha irmã. Então, não que isso seja ser mulher em si. Eu acho que o gênero, o gênero é uma criação de signos humanos que a gente vai qualificando relações de gênero. Então você se identifica com mais com coisas ou com outras. E a gente vai chamar isso de coisas de homem, a gente vai chamar isso de coisas de mulher. E agora está ficando mais fluido essas relações, porque a gente está entendendo que o ser humano é muito mais do que uma divisão binomial. Enfim, mas eu cresci dentro de uma estrutura extremamente conservadora, como era a minha família. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito instruída, mas muito conservador ao mesmo tempo. Então, o que me permitiu estudar em boas escolas, o que me permitiu amar literatura. Eu sempre tive uma relação com a escrita muito profunda e com a leitura muito profunda, mesmo sendo muito preguiçosa para estudar, mas eu sempre também tive muita opinião para tudo e sempre gostei de falar, gostei de atuar, gostei de ser uma artista, sabe? Você gostava de chamar atenção também? Assim? Muito, porque ainda mais que eu tive uma relação com a música muito cedo. Eu cresci aos pés da vitrola, então ouvindo muita música judaica, sefaradita, da Ofra Haza, que era uma cantora que eu amava, que é uma cantora israeli, Whitney Houston, que foi uma grande inspiração, além do cancioneiro popular da minha região, né? Edgar Mão Branca, Elomar Figueira Melo. E muitas cantoras, sempre amei Maria Bethânia, sempre amei Gal Costa, embora só tenha entendido Gal
quando eu completei 22 anos de idade, que foi meu encontro com a Raquel, inclusive extremamente estético e artístico, e o entendimento também do que significava a música pra gente. Mas a consciência da música, a consciência da transgeneridade, a consciência de quem eu era, eu acho que eu só fui tomar depois dos 22 anos. Até porque eu entrei na USP, a gente se conheceu na Universidade de São Paulo no curso de História em 2011, e lá para mim foi um espaço extremamente importante. Porque aquilo que eu não tinha experimentado em Vitória da Conquista, que era insalubre, era um ambiente insalubre a florescer de ideias revolucionárias, ideias que modificariam essencialmente o que eu sou. Porque, por exemplo, desconstruir a ideia de Deus era totalmente inadmissível da minha cabeça, inclusive dentro de um espaço insalubre como a minha casa. Questionar Deus, ora bolas, como que eu vou questionar Deus? E eu questionei Deus. E foi uma das fases mais dolorosas para mim. Foi ver Perder Deus é difícil, essa imagem de Deus Claro. ruir. Mas tentei ser ateia e não consegui. Então Hoje a ideia você de Deus, ela foi... Você é o quê? Não, eu sou uma pessoa crédula e creio em Deus. E, Não ser? creio, claro, dentro de uma perspectiva de que cada povo tem a sua capacidade de se conectar com essa energia maior. E o povo hebreu tem a sua maneira, o cristianismo tem a sua maneira. São símbolos diferentes, Justamente. veículos diferentes. Tem os para orixás. falar, mas existe para você uma consciência Existe, maior. Para mim existe. E eu me etc. conecto com ela e não consigo me conectar de outra forma senão pelo judaísmo. Não pelos preceitos em si, porque eu sei que para eu praticar o que a gente chama de 613 mitzvot, que são os preceitos, isso aí são os ortodoxos quem fazem. Então jamais eu poderia, já não é da minha vivência prática cotidiana e claro que eu Não teria só que... sua, de muitos judeus, claro. Então, mas é isso, eu sou uma geminiana que vou mudando de assunto o tempo todo. Então eu já tá dentro do mesmo tô em um assunto. assunto e já vou para outro. Dizem que de gêmeos, quem é geminiano tem que ter cuidado com a superficialidade, porque a gente não gosta de rotina. Então a rotina, ela te aprofunda em certas coisas, né? E a gente se desinteressa fácil e já vai para outro lugar, porque se desinteressa. Então tem isso, gêmeos Você desfoca também? Não, muito. É o tanto que eu estou trabalhando o meu poder de foco e concentração. Eu sou uma pessoa muito desconcentrada, aérea, extremamente aérea. É por isso que eu amo muito a coisa da subjetividade da escrita, porque lá é um lugar de foco. Às vezes eu traço nas minhas composições uma linha, né? um sentido. Você é obrigado de alguma maneira... Um começo, meio e fim, por mais lúdico que seja, você tem que Sim, focar. sim, tem. E às vezes não, e às vezes esse não pode ser interessante. Esse não pode ser um sentido também, né? Uhum. Então, a minha vida foi uma vida marcada por essas revoluções comportamentais, de entendimento da minha humanidade, da humanidade dos outros, consequentemente. Porque como ser social, a gente se entende enquanto gente, porque o outro é gente. Se eu digo A, você entende A, porque esse foi o signo comum que a gente criou para se entender como gente. Né? Ou pelo menos deveria ser assim, mas não é assim. Às vezes fala o outro entende C. Você entende C, né? Tem essa também, né? Claro. Por isso que existe o contrato. E a escrita, né? Que veio para... Mas é isso, eu acho que... Mas então, quem é você? Eu sou uma menina latino-americana. Não, eu sou Açucena, baiana, geminiana, judia, e que acredita extremamente na transformação do indivíduo, porque senão a gente se guetificava. E acredito mesmo. Acredito na educação, acredito no poder da música e no nosso poder transformador. Acho que a gente está numa fase, inclusive, de polarização de ideias políticas, religiosas, culturais no mundo. Não é só o Brasil. E a gente tem que pensar para que lado a gente está indo e quais transformações devem e têm que acontecer. E eu acho que a nossa música tem tudo a ver com isso. Por isso que eu fui fazer música e por isso que eu fui para a arte. Tem um historiador que é o Eric Robensbauer, que ele fala que
as pessoas jamais imaginavam jamais imaginam que a história seja mais letal do que as armas químicas. Isso ele analisando o nazismo, né? E porque foram os historiadores que primeiro entraram dentro das salas de aula e modificaram ideias a partir de concepções criadas documentalmente do que significa uma história alemã. E eu diria o mesmo da música, que a gente não sabe o quanto a música ela é poderosa, a partir também de ser mais letal do que as armas químicas e a cultura, eu diria, mas no sentido de transformar para o bem essa humanidade. Ou seja, a gente tem muito poder e acredito nesse poder transformador da música. Essa sou eu. Boa. Tá bom. A combinação é boa, tá certo? Pelo menos está funcionando até agora, né? Entre as duas. Sim. Eu vou pegar isso que você falou e quero a opinião das duas. Vocês acham realmente que hoje a arte é um instrumento de transformação da sociedade? Vocês sentem que a sociedade está se transformando através da arte? De verdade ou você quer acreditar nisso? Não, de verdade. É uma relação dialética. É tanto aqui para lá quanto de lá para cá. Ou seja, a arte ela não é alheia. Ela não está só nisso. Ela é um fundamento humano também. Então, existem as questões políticas, os movimentos sociais, Tem muita gente que está dizendo que a arte vem perdendo essa capacidade. Eu não acredito. Não é? Tem muita gente que vem perdendo, que antigamente o teatro, ou seja, a música, eu não etc., acredito. tinha uma influência, ou a literatura, ou a filosofia, tinha uma capacidade de impactar as pessoas muito maior do que hoje. Eu não acredito. Impactar nesse sentido de transformação, né? Até porque as pessoas elas têm muito receio, elas têm medo da provocação, inclusive da nossa música, só porque nós somos duas pessoas trans cantando no palco, entendeu? Ou seja, aquele lugar, aquele parlatório, aquele lugar de fala, porque o lugar de fala é uma coisa extremamente significativa e forte para mudar mesmo, para transformar, não só para informar, mas para formar, principalmente para formar, que as pessoas têm muito receio do que significa a nossa influência. Isso porque a gente é da MPB. Você tem a Pablo Vittar, que não é trans, mas é uma drag queen que já tem uma presença forte dentro da questão comportamental dentro da nossa cultura. A Pablo Vittar é um exemplo forte disso, forte do espelhamento do que não era e do que eu posso ser, entende? Porque já não é mais um motivo de chacota, já não é mais um motivo de vergonha, já não é mais um motivo de armário, de casulo. Eu já não estou mais naquele lugar, agora o meu lugar é outro, agora o meu lugar pode ser o holofote, e com muito orgulho. Então eu acredito profundamente nisso, e claro que veio o Ney antes da gente. Claro que veio Cláudia Wander, que foi uma mulher trans da década de 80, e veio o Gal Costa com as suas pernas abertas e desnuda na década de 70, cantando na televisão do jeito que ela cantava, que eu lembro que a Rita Lee falava que a Gal ela não fazia isso para provocar sexualmente, ela era sexy enquanto personagem, mas aquilo era uma liberdade corpórea como princípio. O corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero. Então eu acho que eu tenho muito aprendido com esses artistas, e a nossa geração é uma geração que com certeza está dando continuidade, porque senão Raquel não estaria aqui, eu também. Momento de silêncio? Qual momento você está agora? Depende, eu acho que a arte ela é essencialmente poderosa, mas não é a arte que decide, muitas vezes. Porque existe que é um lance em que eu sou muito antenada, que é a questão do que está por trás da arte. Claro, é um produto. E o que está por trás é muito definitivo e muito definidor. A arte, essencialmente a arte, ela é muito poderosa.
Não é à toa que se disputa tanto esse lugar da arte, né? Não é à toa que se poda tanto também, né? A arte é um lugar de disputa, de narrativa, constrói narrativa. Mas a arte, ela nunca está sozinha, né? Então, pegando a arte hoje, existem 1000 pessoas que decidem por mim, por exemplo, entende? Eu, como artista, várias vezes teria feito outra coisa. E os arranjos comerciais, os arranjos empresariais, os interesses das narrativas outras não me fizeram que eu, a artista que sou, pudesse ser o que eu sou. Então, essa arte livre, essa arte cheia de poderes, ela existe, mas ela é cheia de limitantes. Ela assim. nunca existiu a livre também. Não sei se vocês leram a biografia do Leonardo da Vinci, que saiu há pouco tempo também. Sempre alguém banca Claro. e alguém dirige Dirige. isso. Alguém de alguma ou uma estrutura. Uma estrutura. Né? Mas de qualquer maneira, então por isso que essa questão da transformação é porque você está sempre a serviço de algo. Sempre. Você é sempre um produto de algo. Mas eu acho que é também, dialético. E é sempre uma, né? Então assim, o quanto transforma. Mas eu acho que é dialético, porque, por exemplo, a Pablo Vittar se torna interessante, por quê? Por que ela se torna Comercialmente interessante então, mas né? por quê? Existe uma demanda que corresponde a esses interesses também. Ou seja, é uma apropriação mútua. Uma apropriação de quem decide como uma Dos dois apropriação. lados. Justamente. Eu acho que. Não, isso é inquestionável, mas não é. Quanto mais a vanguarda, ela necessariamente pressupõe a vanguarda artística, né? Ela pressupõe níveis de liberdade. Né? Rompimentos, né? Claro. Senão você não é... Vocês estão fazendo isso também. Não é que vocês não estão rompendo, Não, vocês estão então, rompendo com algumas coisas e outras talvez não seja possível mesmo. Não é possível. Não é possível. É isso. Algumas dá para fazer, outras não dá para fazer. E mas no algumas a gente nível nem estético, no nível estético, não necessariamente no nível moral. Uhum. Entende? Porque, Claro. mas eu digo, no nível estético, que pode ser também um nível moral, as duas coisas podem estar, mas no nível você precisa. Por quê? Porque os apelos comerciais, eles são... É um acordo no final. É. Talvez um pouco, a gente está chamando de dialético, mas eu vou chamar de acordo. Então, é um acordo no final. A estrutura cede um pouquinho e você também tem que ceder um pouquinho. Sim. No final tem um acordo. Olha, eu cedo um pouco para cá, mas também eu deixo vocês se expressarem um pouco aqui. E vai indo essa... É um acordo que às vezes no final dá errado, né? Mas assim, pode dar certo. Porque ambos têm astúcia, né? É claro. Existe É um astúcia acordo artística. não de amigos, tá certo? É um acordo de interesses, Sim. né? E que vocês vêm conquistando coisas, desde que lá também tenha resultado do outro Sim. lado. E aí as coisas vão indo. É assim que funciona sempre, né? Na verdade. Por isso só que tem gente que questiona a capacidade de revolução da arte. É só por isso que eu estava... Não, a capacidade de revolução da arte, ela limitada, talvez. Ela é... Não, não, mas também não é assim, não é necessariamente de onde se acha que vem a notícia da mudança que se vem. Por exemplo, várias coisas que me fizeram me tornar uma pessoa... foram novela das 6. Eu fui assistindo A Padroeira, que eu tive noção de uma série de coisas. E era uma novela que poderia ser a novela da dona de casa, da família brasileira. Qual era a história? O que você... Eu não lembro da história. O que A você Padroeira, aprendeu na novela? A Padroeira, se eu não me engano, elas passavam no século XVII ou XVIII.
Então tinha uma série de questões da escravidão Ah, tá. e que aquilo me foi muito... me passou uma série de mensagens. Então não foi ouvindo Racionais, foi certas... Não, acontece também, é verdade isso. Não vem só das grandes vanguardas, né? Não vem só. A gente não aprende só das... Não, e a arte, né? ela tem uma coisa, é um poder de diálogo e de comunicação que não tem como aferir, não é da nossa alçada. Porque é o seguinte, eu lembro que uma coisa que marcou muito a Hannah Arendt no livro Homens em Tempos Sombrios, ela falando de um dramaturgo chamado Lessing, alemão, que ela fala que um dos grandes atributos dele era a capacidade de um diálogo intergeracional e de como a sociedade dele não entendia a sua dramaturgia e quem entendeu foram gerações que foram se comunicando até a época dela. Então, eu vejo a Raquel falando que às vezes as minhas canções podem não ser entendidas agora. Eu falo isso também. Caetano poderia ter falado isso. Eu não sei, a gente não tem esse poder. É uma relação, imediatista que a gente quer, a gente gostaria de saber. Se a nossa arte tem um poder revolucionário, se tem um poder modificador, se toca de fato, pode não tocar agora, pode não significar nada agora não é da nossa alçada. Eu acredito, e isso é muito belo, isso me instiga, sabe? Muito dentro da arte. Inclusive, quando eu vejo um quadro, quando eu leio um livro, claro, tem que me tocar. Mas eu não tô... Agora existe uma busca, talvez minha, por isso, por esse lugar, de onde que eu vou achar essa transformação. Existe também. Mas... Quando vocês montaram a banda, a gente está no mesmo assunto, parece que não, mas a gente está. Para onde que vocês queriam transformar alguma coisa? O que vocês estavam querendo? Ou não foi nada disso, foi só diversão? Montar uma banda e falar assim, eu quero mudar o mundo, ou mudar a música, ou mudar... Né? Se o assunto é um pouco esse, para onde que vocês estão empurrando? Ou para onde vocês estavam empurrando e para onde vocês estão empurrando o mundo? Eu acho que... Bom, muita coisa mudou e pouca coisa mudou. O que pouco mudou é que eu sempre quis que forma e conteúdo fossem bastante inventivas, sabe? E acho que a cena também. A gente sempre forma e conteúdo. Eu tenho questões assim de... Não gosto de cantar o óbvio. Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça de quando eu canto músicas muito óbvias. Eu gosto de acessar expressões que eu considere, mesmo que ingênua, mesmo que seja... mesmo que não necessariamente seja para o outro, mas para mim tá rolando um diferentão ali, sabe? No sentido de trazer outras narrativas, trazer outros lugares porque a gente estava numa fase de ouvir muito Caetano e de ouvir muito Gal Costa. Quando vocês montaram a banda. Sobretudo Gal Costa, mas também numa pegada muito Caetano. E uma das coisas que eu mais admirava no Caetano era a capacidade dele de colocar em canções palavras que as pessoas não ousariam. Normalmente. Não ousariam. Eu amava olhar para aquela ousadia. E aí a Gal Costa entrava no barco porque interpretava lindamente as ousadias do Caetano. E aí eu acho, de fato, incrível, porque eu acho, muitas vezes, a nossa música muito quadrada. Inclusive, quando eu tenho sido mais contida nisso, publicamente. Esse é o momento da sua vida estar mais contida. Não, eu tenho sido mais contida com essa minha opinião, até para não parecer recalque. Ou pretensiosa ou pretensão, ou para não parecer... Sua zona e o resto não sabe. Exatamente. Eu tenho sido mesmo mais contida de verdade,
Mas na minha casa, sozinha, eu falo sozinha isso. Tipo, eu falo sozinha pra ninguém ouvir isso. Mas tá, eu tô aqui falando. Mas é real, eu acho a música, inclusive a música de muita gente, careta, assim. Acho careta, acho que as pretensões comerciais, elas regem muita Tá muito gente que se forte, diz é. descolada. É. Tipo, mesmo os descolados me soam muito careta, muitos descolados me soam careta, porque a forma e o conteúdo é careta, os lugares são os mesmos, Compreendo. as rimas são as mesmas, as temáticas, né? estruturas são as mesmas. Se você As vozes, às as vezes, vozes são são as as mesmas, os timbres são os mesmos, as posições que a voz está colocada os são as arranjos mesmas. ou as faltas Tanto ali. que eu sofro muito porque eu fico tentando colocar, seja porque eu não sei do outro jeito, porque eu não sei mesmo, muitas vezes, mas eu sofro porque eu fico na minha fono tentando achar lugares para minha voz, porque eu não quero cantar como eu não quero cantar de forma confortável, eu quero mesmo ir para regiões da minha voz que não quero saber Você se as fez pessoas... canto ou faz canto? Eu faço. Não, eu faço Fono, mas não canto. Canto não, mas eu vou fazer esse ano porque eu quero estudar a minha voz melhor. Mas eu também fico tentando não entrar em aulas de canto de pessoas que vão tentar me botar em formatos, porque eu gosto mesmo é desse lance. Então, desde mulher, desde que a gente vem fazendo, a nossa linha de raciocínio é muito essa. Porque existem muitos os falsos ateus também, sabe? Os falsos descolados estão aí. Que é a galera que está fazendo música, mas o pano de fundo é extremamente cristão e não cristão. As minhas músicas, as temáticas várias vezes são cristãs, mas a estrutura é profana, entende? Claro. A temática é cristã, mas a estrutura é profana. E tem muita gente que é falso profano, sabe? Porque a estrutura é extremamente conservadora. E eu acho que eu tenho essa parada dentro de mim que não é também uma coisa que eu fico me forçando. É orgânico e foi orgânico em mulher e foi orgânico em bicha e que é essa necessidade mesmo artística, de veia artística minha, e aí todo o diálogo que eu tenho com a Açucena nesse sentido, que é de fazer músicas que traiam, né, traia esse lugar. Tanto que esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou, eu ando ouvindo bicha, mas eu tô entendendo ainda. E eu achei ótimo. Eu falei, bom, que bom, porque é muito bom que a gente tenha feito um disco pop e um pop inventivo. Um pop da invenção, sabe? Porque o pop, ele tem esse lugar de ser inventivo. Né? O Não pop é fácil fazer, né? não é fácil fazer, mas é um lugar que... Não é nem um pouco fácil fazer. Claro. Mas é gostoso você estar na música e fazendo proposições de linguagem, né? É aí que tá eu acho que é aí que tá o ponto da genialidade mesmo. Não estou dizendo que a gente é gênia, mas eu digo que é o ponto da genialidade no sentido da invenção. Gênio é quem inventa, gênio é quem... É minha perspectiva da genialidade. Gênio não são as pessoas que falam o que ninguém sabe. Gênio é quem fica inventando, quem fica tentando descobrir linguagem, seja ela a linguagem científica, seja ela na linguagem artística, mas o ponto da inventividade, da criatividade, do ampliar
horizontes, sensações, perspectivas. E eu acho que Mulher e Bicha, a gente veio muito nesse lance. Gal Costiniano, João Gilbertiniano. João Gilbertiniano, Gal Costiniano, Caetano, que é esse lance de trazer... Porque quando eu comecei a ouvir Caetano, e eu sou uma pessoa... É impressionante. Eu sou uma pessoa da periferia de São Paulo que cresceu ouvindo rádio. Quando eu ouvi Gal e Caetano, eu lembro que a primeira música que me impressionou, que aí a gente começou a conversar, foi da Maior Importância, da Gal, que eu vi pelo YouTube a primeira vez. No show Índia, né? No show Índia, a Gal sentada, eu pirei, eu desci, aí eu comprei cigarro, fumei cigarro, liguei pra Sucena, falei, velho, a gente vai ter que... E eu lembro de que o que mais me impressionava era que eu nunca tinha ouvido aquilo. Qual é essa música? Da Maior Importância. Foi um pequeno momento, da maior importância. É que eu entendi a coisa de maior, da maior importância. Escorpião, Sagitário, não sei o que lá. E aí eu lembro que aquilo, quando eu ouvi, falei, não acredito. Não, mas é genial, ela buscando a câmera. E aí depois a gente começou também num lance de Fatal, que eu lembro que eu ficava me perguntando, gente, mas ninguém no Brasil canta gritando. Ninguém no Brasil canta gritando porque a música da rádio é aquela música uniforme, né? Aí você pega a Gal, grita fatalmente em Fatal. Em Legal e se também, você for ouvir o meu show, Afinado. e se você for ouvir o meu show, Ainda por cima. e afinado. E se você for ouvir o meu show e da Sucena, é pura gritaria, mano. E a gente inspiradíssimas, mas a gente já vinha no lance. Não, eu lembro quando a gente escutava Fatal, não, a gente já era rock and roll. A gente já era rock and roll. Mas Fatal dá aquela legitimidade, né? Fatal legitima. Porque Fatal, eu lembro quando a gente começa a escutar Fatal de Gal, a gente fala, é isso. É o tanto que a gente chama o Rafa, que era com quem a gente fez a banda, a primeira banda que foi para homenagear a Amy Winehouse, inclusive, depois a gente continuou cantando, tocando. A gente fala, cara, a gente tem que fazer uma banda rock and roll, olha o que a Gal tá fazendo. E parecia que era contínuo, né? Parecia que ela ainda estava fazendo, porque olha como a arte é transformadora, algo da início da década de 70. Tocando radicalmente a gente. O crítico foi ver o nosso show e ele falou assim, elas só gritam. Não, esse crítico. Não, o nosso show é considerado um show bacana, um show. As pessoas gostam. Não, o nosso show é um show. Não, mas eu vou falar real aqui, porque eu sou bem dessas. O nosso show é foda. A gente bota pra fuder dentro do palco. A gente tem domínio de palco, domínio espacial, domínio de banda. A música é legal. E a música é muito legal. Não é só cênico. Não é só cênico. Tem a sonoridade tá pra nós em primeiro lugar. A gente tem uma banda as letras que... são legais, as melodias são legais, os arranjos são legais, né? E aí esse crítico foi... E aí, quando eu li essa crítica, eu fiquei indignada com ele. Mas hoje eu até gosto. Que depois que eu li que a Bethânia disse que sobe no palco e grita feito uma louca, eu falei, então tá tudo certo, gente. São igual. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem uma questão setentista muito forte na nossa linha de raciocínio, porque eu acho... Significa o quê? O que pra você significa ser setentista? Ser setentista essa questão setentista, o que é isso? A transgressão de forma contra-revolucionária. Eu acho que também tem um lance, por exemplo, eu lembro até numa entrevista da Gal que ela falava que o grito, mesmo quando ela gritava, era uma forma, era uma reação estética dentro da música dela. Até porque tinha que se gritar. Tinha que se gritar, e por quê? A gente estava vivendo um momento sombrio, extremamente sombrio, culturalmente, politicamente. Somos duas mulheres trans no palco. A gente tem muito a dizer. Tem muitos gritos aqui que foram calados, entende? E eu acho que não só, porque a gente também vai criando personagens para isso, mas as personagens que a gente canta, elas gritam.
elas têm essa coisa de Janis Joplin, elas têm esse lugar rock and roll que nos atravessa mesmo. Eu acho que a contracultura, o grito como uma forma estética do canto, inclusive é recente, né? Talvez, recente dentro da indústria cultural. Mas tem uma parada que eu tenho, que eu considero muito foda, que nessa galera, e que eu acho que eu e a Sucena também temos essa linha, buscamos essa linha, que é o lance de ser artístico. O que quer dizer isso? As nossas mensagens não são mensagens sem metáfora. As nossas mensagens são metafóricas. Então, se você pega todos esses artistas que a gente admira loucamente, o repertório é um repertório lúdico, né? Eu acho que o lúdico, ele tem que ser primordial. As nossas músicas não são músicas de manifesto. Embora eu ache as músicas de manifesto incríveis. Mas não é a minha linha. Mas vocês têm uma posição. Não, nós temos uma posição... Ela não é um manifesto no sentido daquela música de manifesto, mas tem uma posição. É porque eu entendo que a Raquel tem fala... Tem um lugar, não é isso? Porque vocês falam de um lugar e bem claro. Existe um manifesto mais material e eu também tenho um manifesto metafórico. Se a gente for pegar a Tropicália, Panisette Circense, você vai ver um disco inteiramente metafórico. Mas ele é muito claro. Não, e é um disco manifesto. Exatamente. Eu acho que é uma beleza, isso é muito bonito, inclusive. E faz parte bonito. da gente, não tem pra onde a gente correr. Quem esperava, por exemplo, que Mulher fosse um disco? Sempre que a gente vai para as entrevistas, os jornalistas eles falam, vocês falam muito sobre a questão política da mulher. A gente não fala da questão política da mulher no disco. A gente não fala das questões políticas dos LGBTs. Ele tem. Ele vai Ele tem. Não, ele tem, principalmente quando ele descobre quem a gente é. Então, mas se você ouvir o disco sem saber quem a gente é, você vai ouvir um disco extremamente poético. Então você vai para Bicha, que é o nosso segundo disco. Então, Bicha, você tem uma música que fala: a preguiça é lenda, macunaíma, o beijo estralado da cocaína, disciplina na sala tem cafeína. Peraí, eu queria ouvir uma coisa mais Priscila, rainha do deserto. Tem essa expectativa, entende? E não o Cajuína. A gente dá essa quebrada nervosa. O que é bacana, eu acho isso bacana. A gente fez um disco chamado Bicha, e o que a gente fala de existência, a gente fala de carnaval, a gente fala de muito bichos, de bichos, de natureza, de artificial, de natural, sintético, tecnológico e natureza. Então, mas onde que vocês querem chegar? Se é que quer chegar. Ou se não é isso. Não, eu acho que a sua pergunta inicial para onde vocês estão levando? Eu acho que não tem um sentido necessariamente. Assim, falar, eu quero para lá. Não, eu acho que não tem essa como figura, Raquel, eu sou extremamente moralizante. Eu vivo dando lição de moral. Como artista, eu não sei se eu sou tão moralizante assim, sabe? Eu gosto mais de explorar sensações que vão pintar em você ou vai pintar no outro. Pode ser que pinte uma moral aí, entende? Mas tem um lance que hoje, inclusive, como a gente tem um público de esquerda muito grande, a esquerda, ela fica esperando, assim, o textão, né, da música. Sei. Tipo, cadê o textão da música? Cadê o textão? Cadê o textão da música? Burro. Cadê o textão da música? É Cadê chato o textão? se for desse jeito. Não, amor, não tem textão na música. O textão é ela. A música, ela outra coisa. a gente tá brincando de poesia. A gente tá brincando, é óbvio que esse verso mesmo, a preguiça é lenda, macunaíma, o beijo estralado da cocaína, disciplina na sala tem cafeína, é cheio de ironia. Ele tá falando que, ó, amor,
essa preguiça brasileira que as pessoas falam da Macunaíma nem existe. As pessoas estão mais cheirando loucamente e tomando café o dia inteiro. Então Isso é o seu entendimento da esse música é o que meu você entendimento. fez, né? Esse é o meu entendimento, essa é a minha interpretação. Claro. Mas você vê, é extremamente o que a gente é uma rima, são temas que estão levando para lugares amplos e que não necessariamente moralizantes, não necessariamente. Também são moralizantes, mas não necessariamente são. E eu acho que Bicha, mulher, como as pessoas não esperavam nada, porque era o nosso primeiro disco, então veio. Bicha, as pessoas esperavam que a gente fosse vir com um disco assim, ainda mais por causa do nome, né? E a gente fez um baita suspense pro disco. E as pessoas. E tinha o Daniel Ganjamin e o Cabral, que são produtores de rap, que é a galera que dá textão. E a galera tava pensando, elas vão vir com os textão. E aí a música, ela vem com uma pegada extremamente. É um disco extremamente solar. Irônico. Tem suas Divertido. ironias também. Divertido, solar, irônico. E Uma textura sonora muito bonita. a gente foi buscando lugares muito particulares, né? Tem lá muito o disco, ele é composicionalmente dividido entre minha cena, exatamente no meio, por acaso, mas aconteceu. Cena tem 5 músicas lá, eu tenho 5 músicas. A única que tinha conjunto a gente tirou. A única que tinha. Que não estava tão boa assim. Justamente. E era a única música que dava um textão, assim. Era. Né? Ela dava um textão mais direto. E a gente achou que não fazia sentido, assim, na narrativa, aquela música. Mas então, só voltando uma coisa sobre a pretensão, quando a gente montou, a nossa intenção era tocar e cantar. Ponto. Eu acho que... Era diversão. Não, nem Você sei... um pouco não, porque você queria fazer sucesso, certo? Você também queria sim. fazer sucesso? Não, mas Não. queria... Também, esse mas reconhecimento eu acho que é uma consequência. Sucesso sempre. Sim, mas assim, a intenção ali, primeira, é tocar e cantar e fazer um trabalho bem feito. Tá. Claro que o reconhecimento é uma expectativa de quem Certo. faz um trabalho bem feito. Não, eu sou a ambição em pessoa. Quando você falou que você tinha o pacto com a sua mãe, etc. Eu vou fazer, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir. É um pouco diferente, talvez, né, da posição dela. Que queria sucesso, mas no teu mas a caso Açucena tinha uma sempre- importância a Não, mais, a Açucena né? sempre foi menos ansiosa que eu nesse sentido, tanto que Pra você tinha uma importância, tanto ou tem, que não eu sei, sou conhecida mas por ser uma poder- pessoa frita. Assim, Dedo nervoso Dedo do nervoso. WhatsApp. esse ano eu até relaxei porque a gente mudou questões administrativas da banda, mas o ano passado eu trabalhei que nem louca, fiz o dia inteiro falando com 1000 pessoas, querendo fazer 1000 projetos, 1000 parcerias e infernizando a vida de um monte de gente. Mas tá dando certo, não é? Sim. Tem Tá que dar. funcionando super Claro. bem agora, né? Tá dando certo, se não der, meu amor, a gente Tem que mudar. faz dar certo. Mas então me fala uma coisa. Não dá pra gente passar a vida falando aqui, eu Bora, não sei. Celso. Mas a gente não vai Vamos. passar a vida. porque Sim. Eu sei que vocês têm coisa pra fazer, a gente também. Mas, vocês falaram que vocês são uma banda com público de esquerda. Não uma banda de esquerda, mas com público de A gente esquerda. tem um público... O que quer dizer isso? Qual é o significado de esquerda O significado para vocês? de esquerda... Para vocês. Tem vários, né, olhares a respeito desse assunto. Existe Vocês, né, no senso comum, o que se entende por direita é uma conservação de um estado de coisas, e o que se entende por esquerda é uma transformação. uma transformação, uma ação revolucionária do estado de coisas. E aí você tem, dentro da política, dentro da economia, enfim. Claro. E eu acho que a gente tem um público que tem essa expectativa da transformação, entendeu? E tem essa espera de um messias, de um ato messiânico e
Existe isso mesmo. Por mais que a gente queira Mas negar. de direita, um ato messiânico, Não, esperar alguém para não, salvar. não, mas Ah, a esquerda não, a também. esquerda também. A Somos. esquerda tem o sebastianismo forte Então, aí. mas é um É. desvio, vamos dizer assim. Não, né? eu acho que até quando você pega, por exemplo, Marx nunca foi marxista. É isso Assim como mesmo. Buda não era budista e nem Claro, Jesus nem Cristo era Jesus é cristão. claro. Então você tem correntes que vão criando messias mesmo. Uhum. Assim como Lenin se tornou um messias, e para os trotskistas é o Trotsky, para os stalinistas o Stalin, Claro. e para os nazistas o Hitler. Então você tem, não é uma qualidade de uma... Não, claro, não é de uma tendência ou ou outra. É humano procurar achar isso, mas Os ídolos, né? Justamente, mas eu lembro provado que teve... não é muito bom isso também. Não é né? bom a Não gente faz muito bem personalizar. pras pessoas, Não, né? não faz bem. Não Não, faz de bem. forma alguma. Eu acho que eu lembro que teve até uma fã de direita que ela chegou pra gente e falou: eu amo vocês, eu estou chorando que eu vou deixar de curtir as Bahias e a cozinha mineira porque vocês disseram que eram de esquerda. É verdade, eu não consegui conciliar. Não conciliar o fato de ela Que é uma gostar. bobagem, tá certo. É. É uma bobagem. Mas eu acho que a nossa pretensão, aí sim, talvez possa ser revolucionária. Que país vocês querem, então? Vamos falar isso. Qual país vocês querem? Que Brasil vocês querem? Um país bem clichê, assim, né? Não, um país clichê, um país, gente, que a gente possa... Um país menos machista, com certeza menos transfóbico, menos racista. Que as pessoas consigam ter acesso ao básico e que os homens brancos e cisgêneros parem de ser tão dominadores, porque é muita domina muito, domina tudo, é muito... Você vê que seja você vendo uma reunião de generais que vão intervir no Rio de Janeiro, ou seja, num jantar com pessoas de esquerda, a palavra está sempre com os caras, com os caras. Ontem eu dei logo esse textão, porque eu dou textão, só não dou na música. Só na música, mas fora sim. Ontem pediram pra eu falar, eu falei, dei textão. Eu falei, não, os caras falam muito. Tipo, parece a entrevista do general, só que um cara de esquerda falando que tem certeza que... Então a gente tá precisando realmente colocar outros protagonistas na nossa história, entende? Protagonismo mesmo, assim. E que a gente consiga registrar esse protagonismo para que se torne acúmulo e vire identidade do país. Porque a gente tem questões muito fortes, assim, de... É como se não tivesse tido mulheres negras importantíssimas na história do país, porque isso não está registrado. Como se não tivesse tido homens negros importantíssimos na construção, porque não está registrado. Quando você vai ler a história do Brasil, ele é recheado de homens e mulheres brancas. Isso cria uma deturpação do que realmente foi, do que é, muito forte, assim. E hoje eu vejo, assim, o quanto se deturpa, até pela construção de pouquíssimo tempo da nossa carreira, eu consigo ver como se deturpa uma história, assim. Porque às vezes eu leio e vejo posicionamentos da imprensa, que é um registro, Claro. e vejo como a imprensa nos registra, não só em relação a nós e outros artistas, mas em relação a uma série de questões. Eu vejo como se registra, eu falo, nossa... Onde eles colocam vocês, mas eles colocam de acordo com a história que eles querem contar. Né? Exato. É Entende? Assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é Mas novo a gente, isso. e a gente está precisando disputar outros protagonismos, entende? Eu até por ter feito história, eu disputo muito esses lugares, sabe? Ora eu disputo mais, ora eu disputo menos, porque também eu vou me deparando com uma série de questões
internas, muito subjetivas, mas a minha consciência de historiadora me diz que eu tenho que deixar o meu nome estampado em um monte de jornal, minha cara estampada em um monte de jornal, e que isso não vai ser o suficiente. Porque quando se quer apagar uma memória, se É apaga. muito fácil. Se apaga, entende? Então eu sei que daqui a alguns anos possa ser que ninguém mais saiba quem foi as Bahias da Cozinha Mineira, Raquel Virgínia, Açucena. E que isso seja e que aí vai parecer que isso nunca existiu. Quando a gente é formadora de um processo cultural, quando a gente está formando uma série de raciocínios, uma série de narrativas, e que, pelas nossas ambições, cada vez mais, entende? Não, até a Pablo Vittar, pode ser daqui a alguns anos ninguém ouça falar, entende? Que é um fenômeno. Acontece, tem vários fenômenos grandes aconteceram. fenômenos. O Wilson Simonal. Isso, O e que Wilson de Simonal, repente eu tava some, por alguma razão. Vejo ou vídeos. intencionalmente ou não, as coisas se atropelam, a vida atropela, o mundo vai para outro lado e aquilo vai para Se apaga essa memória, mas é perceptível que a memória da contribuição do homem branco não se apaga. Ou se apaga. Não, porque você apaga vê. também, mas sobra mais. Vamos dizer assim. Mais. Sobra muito mais. Afinal, o isso é aeroporto certeza. é Tom Jobim. Né? O aeroporto não é Carolina de Jesus. O aeroporto é Tom Jobim. Não estou questionando de maneira alguma a genialidade do Tom Jobim. E até Sou acho fã. que a a gente gente não devia ama. disputar, mas eu entendo. Eu entendo o ponto que você está Não. colocando. Se você olhar a própria memória da música brasileira, ela é toda dos homens brancos, e quem não era branco, eles embranqueceram. Entende? Tipo, tem fotos de artistas que era negro, que as pessoas retratam. Se você olha assim, a foto, você fala, nossa, tá branco. Entende? Então, isso é muito importante, porque eu sei como é difícil recuperar essa memória, e eu sei como as sociedades dominantes fizeram para ser dominantes. A primeira coisa que se faz para se tornar dominante é mexer na memória. É a primeira coisa que você faz. Dominar a narrativa, claro, Você dominar quer, o discurso. Se você quer... O Napoleão Bonaparte fez assim. Ele, na hora que ele quis entrar para a história, ele foi lá e já foi mudando tudo que era código. Mudou dia da semana, mudou nome de dia da semana, mandou decepar um monte de monumento e colocar outros. Todas as vezes que há um processo revolucionário, a primeira coisa que se faz é se destruir, se alterar monumentos e tudo que significa memória. Aconteceu na Revolução Francesa também. Ou seja, a memória é algo muito importante. Então... E você quer ficar na memória. E eu quero ficar na memória. Já entendi. Eu quero por mim e por muita gente. Eu entendi. Não é só uma questão de brilho. Tem um ego. Claro, mas não é só uma questão de brilho, mas tem uma questão de marcar uma posição clara. Bom, eu quero encerrar com uma última pergunta que vale para as duas têm que responder. Com a experiência que vocês têm de vida, de estudo, por tudo que vocês passaram, quem vocês acham que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? Perguntinha difícil, viu? Mas é mais fácil que a primeira, que quem é você. Você acha? Muito mais. É mais fácil falar do tudo do que falar de você. Para além de manipular a linguagem, que eu acho que a linguagem é uma questão central do que significa ser o ser humano, e pegando esse gancho do que a Raquel falava, o próprio poder vem da ação de manipular também essa linguagem e esse lugar de fala.
Mas o ser humano cria Deus e imita Deus ao mesmo tempo, para mim. Então, Você é religiosa, certo? Sim, você sim. tem um olhar para isso. Sim. É o tanto que eu acho muito impressionante quando, dentro o início da Torá, que é Bereshit, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haja luz e houve luz, o próprio ato de falar cria. Então, a concepção metafórica que a Torá vai ensinar pra gente é que quem cria é a palavra. E eu lembro que uma coisa muito interessante foi quando eu li o Evangelho de João também, que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Se a gente trocar verbo por palavra, a gente vai entender que no princípio era a palavra e a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Ou seja, o homem é Deus e o homem criou Deus, que é a própria palavra, ou não. A gente pode tratar como metáfora ou não isso, mas a palavra é a palavra quem nos constitui. A manipulação dessa palavra é de extrema importância para se continuar na memória ou não, é de extrema importância para o domínio, de extrema importância para apaziguar. Acho que a palavra é o que nós somos a palavra. Eu acho que a gente é uns bichos muito loucos, assim. Animal real, assim. A gente é animal e a gente tá aí no planeta Terra, num lugar muito, muito, muito pequenininho, perto da imensidão de tudo. Às vezes a gente... E é tão imenso, tão imenso, tão imenso, tão imenso, e a gente é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno perto da imensidão, que a gente perde a gente não tem essa noção, a gente não consegue. Não é humano ter essa noção. Seria sobre-humano, assim, ter essa noção. Por mais que a gente tente ficar pensando, aí a gente vai buscando a nossa natureza, a nossa natureza animal, ficar tentando buscando. Aí a gente vai buscar Deus, que é um projeto de imensidão, para tentar entender, mas não dá para entender. É uma coisa muito, 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 muito infinita. E a gente tá aqui em cima em cima dessa crosta, sendo uns animais muito loucos mesmo, assim. Sério, nós animais Como muito... que os outros animais devem ver a gente, né? Essa os galera animais é muito doida. nós somos uns animais muito malucos, uns mamíferos muito doidões, assim. E a gente tá muito perdido, no sentido... a gente tem que ficar muito feliz por se encontrar aqui, porque, na real, é muito grande o universo, é muito imenso e a gente fica nessa expansão, tentando ir, né, chegar na Lua, chegar em Marte, chegar em casa, fica nessa loucura infinita, mas no final a gente é tudo poeira de estrela, tentando bicho mesmo, natureza, esquecendo que é isso muitas vezes e levando tudo muito a sério, achando que tudo é achando que tudo é muito sério mesmo. Eu sou a primeira a achar que tudo é muito sério. E no final tudo vai se perder mesmo, porque a gente veio do nada e a gente vai voltar pro nada. É uma realidade. E esse nada é justamente isso que a gente não tem acesso. Por mais que se crie cientificamente, se crie religiosamente, se crie de forma literária, poética, e não é ser nihilista isso, sabe?
O nada. É o nada mesmo, gente. Sinto muito. Se você for parar pra pensar, a gente tem mesmo que valorizar esse encontro que cada ser humano tem aqui, da forma mais maluca que acontece, porque é para o nada que a gente tá indo. Então é melhor valorizar esse momento, ser feliz mesmo, se der pra ser. Quando for triste, seja triste mesmo. E faça seus pactos, deixe sua memória, se der. Porque é nesse plano, entende? Esse é o plano. Tá tudo aqui mesmo. Porque depois daqui, amor, é poeira. É poeira do universo, é poeira espacial, já era. Maravilha.